Nesse domingo eu quero falar sobre BB Seguridade. Sim, eu sei que muitos de vocês têm ela em carteira e muitos de vocês acompanharam inclusive o resultado do primeiro trimestre de 2021 que foi entregue dela nessa semana que passou. Só que ainda que ela tenha entregue um resultado positivo, as suas ações seguiram caindo e no fim das contas hoje ela negocia aí a aproximadamente R$ 23. Eu quero trazer os principais números e talvez os principais motivos do porquê o mercado ainda está com um pouquinho de receio quanto a BB Seguridade, mas antes eu quero pedir para vocês já se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês. E, gente, hoje eu quero disponibilizar para vocês também, que eu sei que é do interesse de vocês, um calendário dos dividendos que devem ser pagos aí nos próximos meses das empresas que já anunciaram esses dividendos e tudo mais. Esse é um relatório que a Levante faz mensalmente, então se você se cadastrar hoje no link que eu tô deixando aqui na descrição, nos próximos meses você vai receber diretamente no seu e-mail esse calendário com os próximos dividendos. É importante porque às vezes a gente tem tanta empresa que a gente gostaria de acompanhar que essas informações às vezes acabam se perdendo. Então, para vocês se manterem informados sobre esse calendário, sobre o pagamento dos dividendos, quando fica a Datacom, quando a DataX e tudo mais, é só clicar no link aqui na descrição, se inscrever e receber tudo isso por e-mail, beleza? Bom, pessoal, vamos começar falando então sobre o lucro de BB Seguridade, porque ela entregou um lucro de quase R$ 1 bilhão, ficando na verdade em 977 milhões de reais, o que foi 10,7% maior do que o mesmo período do ano anterior. Cabe ressaltar que o primeiro trimestre de 2020 e o segundo trimestre de 2020 foram períodos aí bem conturbados para algumas empresas, inclusive de lá até o final do ano a gente pôde ver uma queda na taxa Selic e, consequentemente, isso acaba impactando no resultado financeiro das seguradoras, entendendo que essas seguradoras, parte da reserva que elas precisam ter, caso elas precisem arcar com uma certa sinistralidade, precisam estar aplicados em alguns títulos, na maior parte do tempo são títulos de renda fixa atrelados ao CDI, então uma taxa de juros um pouquinho mais baixa acaba afetando essas carteiras. O que a gente está vendo agora é a Selic voltando a subir, então a gente entende que isso deve voltar a favorecer essas carteiras dessas seguradoras. Mas beleza, falando ainda sobre a questão do lucro da empresa, como vocês podem ver nesta imagem embaixo aqui, a gente conseguiu ver um crescimento em quase todas as linhas, ou aliás, em todas as linhas de BB Seguridade. A gente teve um crescimento de mais de 7% para os seguros emitidos, né, os prêmios emitidos de seguros, para a captação de previdência também, para a arrecadação de capitalização e também a receita com corretagem. Então, basicamente, ela conseguiu crescer em todos os segmentos que ela atua, mas aí vocês devem estar se perguntando, Bea, ainda assim ela continuou caindo, né? Ela já chegou a valer aí mais de R$ 30, aí ela caiu para 22, agora tá aí entre 22 e 23 reais. O que está acontecendo? Bom, eu quero compartilhar essa outra imagem com vocês aqui, que é quando a gente começa a ver a questão da sinistralidade de BB Seguridade. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente teve um aumento em prêmios emitidos, que a gente teve um aumento na venda de diversas linhas de seguro, ainda assim a gente teve um aumento na sinistralidade muito grande. Como vocês podem ver, a sinistralidade do primeiro trimestre de 2021 foi de 37,8%. E é importante a gente entender isso porque essa sinistralidade, ela pode aumentar e, inclusive, eles atribuíram isso principalmente para o segmento de previdência por causa dessa questão da Covid-19. Então, as indenizações por questões de saúde, de doença e até mesmo morte acabaram subindo bastante. Mas, ainda assim, ela conseguiu entregar um resultado positivo. Só que essa sinistralidade alta e entendendo que a gente ainda está vivendo um cenário um tanto quanto incerto, isso traz uma certa cautela para os investidores ou para as pessoas que olham para essas empresas, para as seguradoras, tentando entender, será que essa sinistralidade uma hora ela vai diminuir? Será que as coisas vão se estabilizar? E sim, uma hora a gente sabe que vai, porém a gente não sabe exatamente quando. Agora, um outro ponto que eu acho que acaba jogando a favor dela é justamente aquela questão da taxa Selic que eu tava falando para vocês, né? Então aqui a gente pode ver nessa outra imagem aqui o resultado financeiro dela. A gente viu que ao longo de 2020 esse resultado veio caindo e aí agora voltou novamente a subir. Claro que existem diversos fatores que acabam impactando nesse resultado financeiro, mas a gente viu nessa semana que passou agora mais um aumento na nossa taxa Selic de 75 pontos base, então agora a nossa taxa Selic ficou em 3,50% ao ano, e isso tende a favorecer
o resultado financeiro daqui para frente das empresas. Claro que a gente deve ver já nas próximas reuniões outros aumentos, isso o Copom já deixou claro que provavelmente na próxima reunião a gente deve ter mais um aumento de 75 pontos base, e quando a gente tem uma taxa de juros um pouco mais elevada, então isso tende a favorecer essas empresas que precisam ter aí uma reserva, né, os seus recursos investidos em alguns títulos que estão atrelados a esses indicadores. Agora, um outro ponto que as pessoas sempre demonstraram uma certa preocupação era da dependência de BB Seguridade do próprio Banco do Brasil. E sim, ele continua sendo o maior player, de onde a BB Seguridade mais consegue fazer as suas vendas através das agências, dos canais do Banco do Brasil. Mas na teleconferência eles já esboçaram que sim, estão estudando outras plataformas, entendendo como eles poderão diversificar a oferta desses produtos. Então acho que esse foi um ponto muito positivo que vale a pena ser destacado. Ainda assim, diante de toda essa pandemia, onde algumas agências inclusive tiveram que ficar fechadas ali no meio do caminho, vale a gente ressaltar que eles conseguiram crescer bastante no digital. Como vocês podem ver nesta imagem aqui, quando a gente fala nas vendas dos canais digitais, seguro de vida, por exemplo, cresceu 317%. Quando a gente fala de planos odontológicos, cresceu quase 200%. E quando a gente fala, por exemplo, seguro residencial, mais de 44%. Então todas as linhas conseguiram crescer nas vendas digitais e isso deve continuar seguindo, principalmente se eles estão buscando outras plataformas para continuarem ofertando os seus produtos. Mas beleza, gente, eu acho que esses são os principais pontos de BB Seguridade. A gente precisava falar do lucro, do resultado financeiro, do porquê as pessoas ainda estão com receio, o que eles estão fazendo talvez para ficarem menos dependentes somente das agências em si do Banco do Brasil. Acho que tudo isso a gente enxerga com olhos positivos esses movimentos que eles têm feito. Só que aí vem aquela famosa pergunta, beleza, Bea, tudo isso parece notícia boa, tudo ok, como que ficaram os indicadores em si de BB Seguridade? Quando a gente fala do ROI, ele ficou aí acima de 55%, o que a gente considera que é excelente, é um excelente retorno. Claro que quando a gente fala das seguradoras como um todo, elas conseguem ter um ROI aí um pouquinho mais elevado. Quando a gente fala do próprio dividend yield, né, dos últimos 12 meses, ele ficou acima de 6,1%, então a gente considera assim que BB Seguridade é uma empresa que vai ficar do ladinho lá da carteira de boas pagadoras de dividendos, até mesmo porque a gente está olhando os últimos 12 meses, que não foram meses fáceis, vamos dizer assim, a gente teve toda essa questão da Covid, tiveram alguns meses ali com um grande receio e tudo mais, mas quando a gente olha a média do dividend yield dos últimos 5 anos, a gente chega aí a um resultado de mais de 7,44%. Então, você investir em BB Seguridade, a gente entende que talvez você não vai dar aquela grande porrada na questão da cotação, mas você consegue olhar muito para a questão dos dividendos, que ela tem entregue sim dividendos constantes nos últimos anos. Só que, claro, a gente também não pode deixar hoje de falar da questão de preço, né, gente? Muita gente está pensando, caramba, Bea, tudo isso que você falou de BB Seguridade, parece que a gente está vendo mais prós do que contras, mas ainda assim a gente vê que a questão do preço dela tá caindo, né? Pois bem, gente, eu quero compartilhar essa imagem aqui com vocês. Eu tenho entregue ela também em outros vídeos aqui do canal, porque eu acho que fica mais visual para vocês. Qual é a média de preço-lucro de BB Seguridade e como que ela tá hoje, né? Então a gente vê que a média de preço-lucro dela é de quase 13 vezes. E hoje ela tá negociando em aproximadamente 11 vezes. Então ela tá negociando abaixo da sua média de preço-lucro. Só que eu acho que não cabe a gente fazer somente essa comparação. Eu acho que às vezes quando a gente vai olhar para alguns investimentos em alguns setores, a gente tem que também fazer um comparativo com outras empresas. E aí que eu trago, eu juro, gente, é a última imagem, que é essa tabelinha aqui, onde eu resolvi listar aí as principais seguradoras que a gente tem na nossa bolsa de valores e os seus respectivos indicadores de preço-lucro. Aqui a gente pode ver que a BB Seguridade, ela não é a mais barata, porém, em compensação, ela é sim uma das que tem o maior dividend yield e ainda assim ela está sendo negociada abaixo do seu preço-lucro médio, pelo menos considerando os últimos 3 anos, né? Quando a gente vai considerar a questão de preço-lucro, talvez se a gente for olhar somente preço, a gente vai acabar chegando na própria Sul América. A gente sabe que ela está muito mais voltada para o segmento de saúde, então ela tem feito uma reestruturação e talvez por isso que ela sofreu um pouquinho mais do que as outras empresas, mas de qualquer maneira a gente tem que fazer esse comparativo. Por mais que BB Seguridade não
não seja a mais barata, ainda assim a questão dos dividendos pesam muito, beleza? Bom, pessoal, agora eu quero saber de vocês, se depois de todas essas informações, desses comparativos, de enfim, esses gráficos, essas imagens e tudo mais, se vocês investem ou se vocês investiriam em BB Seguridade. Eu confesso que já tive na carteira e não tenho mais, mas olhando tudo que ela tem feito, sim, eu considero que ela é uma boa empresa. Mas me contem aí o que vocês acham aqui nos comentários, eu vou ler com todo carinho e responder na medida do possível, beleza? Um beijo no coração de todo mundo, um bom domingo e eu vejo vocês então no próximo vídeo.